Agora, destaque internacional, chega a 9 o número de mortos no terremoto em Taiwan, na Ásia, o pior dos últimos 25 anos. Confira com Marcelo Favalli. Todas as mortes ocorreram no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do tremor, na região leste da ilha. 3 das vítimas morreram atingidas por rochas enquanto faziam uma caminhada. Outras 3 estavam em veículos que colidiram em deslizamentos de terra. O forte abalo sísmico provocou uma avalanche de detritos em uma pedreira, onde outra pessoa morreu e trabalhadores ficaram presos em túneis de escavação. Bombeiros trabalham intensamente no resgate destes operários, assim como equipes vasculham prédios que ficaram parcialmente derrubados. Aliás, as imagens de edifícios inclinados são impressionantes. A resistência das construções é resultado de anos de investimentos de Taiwan em tecnologia anti-terremotos. Na cidade de Norte Taipei, 60 moradores foram resgatados com vida de um conjunto habitacional que, mesmo após o rompimento da fundação, teve a estrutura dos apartamentos preservada. A organização, que faz às vezes de defesa civil no país asiático, montou em tempo recorde acampamentos para milhares de desabrigados. A presidente de Taiwan determinou a coordenação entre todas as agências do país. Também anunciou o apoio do exército aos trabalhos de resgate e ajuda. Câmeras de segurança e gente com celular gravaram imagens surpreendentes. Desde um turista pego de surpresa pelo abalo numa piscina de hotel, a desmoronamentos ao vivo, sem contar o desespero de quem estava no trânsito. O Centro Geológico dos Estados Unidos registrou que o terremoto alcançou 7,4 graus na escala de magnitude e ocorreu pouco antes das 8 horas da manhã no horário local. O epicentro foi localizado a pouco menos de 35 quilômetros de profundidade. Para padrões geológicos, trata-se de um abalo muito próximo da superfície e com grande potencial de destruição. Dezenas de réplicas já foram registradas. A tendência é de mais tremores secundários nos próximos dias, o que pode produzir desabamentos de construções severamente danificadas. O maior tremor em Taiwan em quase 3 décadas ainda provocou tsunamis. Um deles chegou no Japão, mas o nível da água não passou de 30 centímetros de altura. O governo dos Estados Unidos ofereceu toda a ajuda necessária. Taiwan provou ter aprendido com a tragédia de 1999, quando um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas, no desastre natural com o maior número de vítimas da história do território. O Marcelo Favalli aqui conosco nos estúdios. Favalli, boa noite. Comparando esses 2 terremotos, a proporção foi menor, mas as imagens surpreendem. E o que já se sabe, quais são as últimas informações? Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Quem nos acompanhava neste mesmo Jornal Jovem Pan, edição da noite, a gente terminou praticamente a edição de ontem falando das primeiras informações. Tinha acabado de acontecer o terremoto, agora menos de 24 horas depois, a gente tem bastante dado para entender o que aconteceu. Eu transformei num mapa aqui o que foi a escala de magnitude e a proporção. Por sorte, se é que para dizer isso, né, aconteceu numa área menos habitada de uma ilha, de um arquipélago que está aqui nas costas da China, mas que é bastante povoada, a ilha de Taiwan. Como aconteceu no leste e a propagação foi em direção ao oeste, conforme as ondas de choque foram se distanciando do epicentro, claro que foi perdendo força. As imagens que a gente acompanhou na reportagem anterior são aqui de Haolien, onde houve muita destruição, mas percebam que estava relativamente longe do epicentro. O que a gente pode entender é que realmente Taiwan aprendeu muito desde o que aconteceu da última vez em 1999, nós estamos falando de um arco de tempo aí de mais de 25 anos, na época mais de 2.000 mortos, quase 2.500 mortos, e agora 9. Não vou desmerecer a perda de vida humana, isso não tem valor nenhum, nossas condolências às vítimas, infelizmente pode ser que o saldo de vítimas seja maior, porque ainda há pessoas sendo buscadas, desaparecidas, há mais de 1.000 feridos nos hospitais, mas houve uma enorme evolução na tecnologia
antiterremotos. O Tiago me perguntou o que a gente já sabe. E agora, com os dados mais concretos, a gente sabe que foi a chamada falha inversa. Porque o terremoto mais comum é quando as placas tectônicas elas se afastam uma das outras, elas se acomodam, isso gera uma onda de choque na superfície. E como as nossas construções contemporâneas são feitas de concreto, concreto é um excelente material de construção. Ele aguenta pressão, ele aguenta tração, mas ele não aguenta torção. Então, num terremoto, como o solo ele balança na horizontal, as colunas de concreto elas se quebram e os tetos caem sobre os pisos. Por isso que as imagens de terremoto são muito comuns entre si. Parece um prédio transformado num sanduíche. Mas isso não aconteceu em Taiwan. A gente vê as fundações ruíram porque o concreto da fundação quebrou, mas os pisos ainda estão intactos. Isso levou à sobrevivência de milhares e milhares de pessoas. E aqui um outro desenho que mostra, então, o que foi a chamada falha inversa de compressão. Por isso é que a magnitude foi tão grande. Porque as placas tectônicas, o mais comum é que elas se afastem, aqui não. Elas se apertaram. E isso gera muita magnitude. Ainda falando de magnitude, vou voltar aqui no mapa. 7,4 no epicentro. Em 1999 também foi um terremoto de magnitude 7. Se a gente voltar no tempo, não tanto, em 2010, no Haiti, houve um terremoto de magnitude 7,3, um pouco menor que esse. 230 mil mortos no Haiti. Um país que é um dos mais pobres do mundo, tem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, comparado com o Afeganistão, o Haiti. Então, estruturas muito frágeis e uma incapacidade de resposta do governo e infraestrutura muito precária levou a centenas de milhares de mortos. Aqui em Taiwan, a gente tem uma tecnologia muito sofisticada, antissismo, a gente ainda não chegou na casa da dezena de mortos. Ajuda a explicar por que a China tem tanto interesse ainda em Taiwan. E você explicou ontem que essa medição não tem um limite, né? Não tem um limite. Sim. Historicamente, a gente tem terremotos muito fortíssimos como esse, na casa do 7. Historicamente, no começo do século XX, lá do ano de 1900, existe um registro de um terremoto de escala 9 na Califórnia. Mas como essa estrutura tem mais de 100 anos, se entende que a capacidade de medição era diferente, então não tem um limite. E outra coisa muito interessante, a amplitude da força, da magnitude, ele é logaritmal. Ou seja, você pode subir um ponto na escala, significa que um terremoto de magnitude 7, ele é 30 vezes mais forte de uma magnitude 6. Então, magnitude 7, 8, subir um ponto na escala, não. Significa que cada ponto é 30 vezes mais a intensidade do ponto anterior. Então, a gente sempre tem que olhar a magnitude, a profundidade, porque a Terra é chacoalhada centenas de vezes todos os dias. Os terremotos com 200, 300 quilômetros de profundidade, a onda de choque, ela quase não é sentida na superfície. Aqui ele foi bem raso e, por sorte, se é que dá para dizer, um pouco mais distante das áreas mais superpopulosas aqui de Taiwan. Bom, o Favale volta, continua acompanhando os desdobramentos e torcendo para esse trabalho de resgate em Taiwan. Bom trabalho, valeu.